Saudação a todo mundo que nos assiste. Hoje a gente tem mais uma conversa fantástica com gente como a gente, uma professora que está em São José dos Campos, a professora Camila Pereira. Camila, dá uma saudação aí a quem nos assiste pelo canal do GEL. Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Obrigada por me receber. Bacana. A professora Patrícia, ou Camila, né? A professora estava conversando até agora há pouco com a professora Patrícia Araújo, da área da orientação, Camila, mas a nossa conversa hoje é muito legal porque, obviamente, para quem não sabe, a professora Camila, aos 5 anos de idade, ela escalou sua primeira montanha, aos 6 ela bateu o recorde do slackline, aos 8 ela surfou, né, todas as 7 ondinhas do ano novo. Não é isso, Patrícia? Você ensina a prática corporal de aventura na escola porque você já sabia tudo isso antes, não é isso? Pelo contrário, professor. Nunca fiz nada de esporte de aventura. Nada, nada, nada. Nunca foi a minha área. Então, só para vocês perceberem que muitos de nós, como a Camila, como eu, não tivemos muita experiência prévia com atividade de aventura, sequer no curso de Educação Física. Então, está aqui a professora Camila, no SESC de São José dos Campos, realizando uma formação comigo na área da microaventuras, né? Então, nós estamos ali desenvolvendo um circuito de escalaminhada. E o que você... Aqui já é uma atividade de aquecimento, vejam que a professora Camila, né? Veja, ela está com um colete ali no pescoço, mas o importante é que todos nós sempre temos mais o que aprender. Então, a oportunidade de aprender e de poder repassar isso aos nossos alunos é algo muito importante, e isso faz aí da via da formação continuada algo muito importante. Então, Camila, hoje você vai contar um pouquinho como foi começar a dar aula de prática corporal de aventura a partir de uma formação continuada que você teve, né? Quer contar um pouquinho para a gente? Eu trabalho numa rede, né, a rede pública aqui de São José. A gente tem sempre algumas formações ao longo do ano, e o nosso coordenador trouxe no ano passado uma formação sobre os esportes de aventura, que é um conteúdo agora presente nas escolas, né? Está ali aparecendo também na BNCC. Então, é um conteúdo novo para muitas pessoas, para muitos professores, que é o meu caso. Eu nunca tive contato com esse conteúdo, só assistia, né? Então, para mim, foi muito bom ter essas formações, conhecer e ver que é possível adaptar os esportes de aventura para dentro da escola. Achei que foi muito válido. O pessoal que deu a formação acrescentou bastante, né, na minha forma de trabalhar, de desenvolver as atividades com os alunos durante o ano letivo. Beleza, então a nossa conversa, para quem está nos assistindo, vai ser em 3 blocos, e a gente vai mostrar como que a professora Camila foi começando sem ter experiência, sem ter isso na graduação, sem ter feito uma especialização que tivesse esse conteúdo, a partir da formação continuada na prefeitura. E aí é bom lembrar que a BNCC coloca a prática corporal de aventura a partir do 6º ano, mas em municípios como o teu, né, Camila, e em muitos outros, a prática corporal de aventura está sendo antecipada no ensino fundamental 1, e aí a metodologia da microaventura tem ajudado a permitir com que a gente ensine isso para as crianças menores. Não sei se você quer comentar. Isso mesmo. Grande parte aí das atividades eu apliquei com os anos iniciais e o retorno foi muito bom. Então, vamos ver um pouquinho a trajetória da professora Camila, né? Uma primeira coisa que a Camila fez foi saber o conhecimento prévio dos alunos, das práticas corporais de aventura que eles conhecem, e o que eles teriam interesse em aprender. Conta aí para a gente, Camila.
Isso mesmo. Eu fiz uma aula introdutória em que eu primeiro só bati um papo com eles. Essa tabulação é de uma turma de quinto ano, aliás, duas turmas de quinto ano. Então, eu fiz uma apresentação rápida dos esportes, fiz um comentário, perguntei se eles conheciam, mostrei algumas fotos. Então, fui falando um pouquinho de cada, dando algumas características básicas. E aí, no final de tudo, eu perguntei para eles quais eles gostariam de ver na escola, de ter alguma experiência, alguma vivência durante as nossas aulas de educação física. E aí, pelo gráfico, então, mostra que os meninos que estão na cor laranja prefeririam ver mais o skate, o parkour e depois paraquedas em terceiro, né? E as meninas foram mais para o lado do arborismo, paraquedas também, e o skate ali em terceiro. Então, foram algumas das modalidades, né, dos esportes que apareceram aí como preferência dessas turmas de quinto ano para poder vivenciar dentro da escola. Legal, né? Lembrando que a cidade da professora Camila, São José dos Campos, né, é conhecida mundialmente aí como a fábrica, né, da Embraer, dos aviões, então eu acho que o paraquedas aí tem uma influência, né, muito específica da cultura local. Sua primeira aula Sim. que a gente vai, então, possibilitar aqui no nosso primeiro bloco, então você começou a trazer as microaventuras relacionadas ao slackline. Conta um pouquinho que foto cheia de coisa importante aí para você contar para a gente. Então, essa aula aí, especificamente das fotos, é uma turma de primeiro ano. Então, inicialmente, eu também fiz uma conversa com eles, falei que a gente ia trabalhar equilíbrio, né, dentro das capacidades físicas. E nesse dia, calhou da quadra estar sendo usada para outras atividades, então eu tive que deixar a quadra de lado e fui para um espaço que a gente tem, que é um estacionamento que não usa tanto, e essa parte de grama, né? Então, antes de fazer essa atividade, eu fiz uma iniciação com giz mesmo no chão, eu fiz formas geométricas, né? Círculo, quadrado, retângulo, triângulo, e eles tinham que andar em cima dessa linha, se equilibrando, né? Então, eu fazia eles andarem normal, depois na ponta do pé, andar de costas, para ir variando aí as formas de locomoção. E aí, em seguida, eu levei o macarrão de piscina que eu tinha em casa, né? E coloquei eles para fazer essa atividade em cima do macarrão. Percebam que aí nas imagens mostram duas situações, né? Um momento em que o aluno segura o macarrão e o momento em que ele anda, né? Que ele faz aí a movimentação em cima do macarrão. Então, a gente já tinha um combinado. Depois que andava em cima do macarrão, tinha que ajudar, auxiliar ali a segurar para o próximo amigo fazer a atividade. E eles adoraram, né? Tirou o tênis, já virou festa, foi para a grama, virou mais festa ainda. Aí eles escorregavam no macarrão, aí quem conseguia andar já dava um salto no final. Enfim, eles foram inventando muita coisa e eles adoraram. Só isso daí do macarrão para eles já foi uma grande experiência. Legal. E aí você que nos assiste, é muito importante que o macarrão, ele cria uma instabilidade, você pode, inclusive, usá-lo também para aula de parkour, para fazer quadrupedia. Uma coisa importante é que a BNCC coloca em praticamente todos os objetivos de prática corporal de aventura que a criança seja responsável pela gestão de risco de si mesma e do colega. Então, quando a professora Camila colocou que as crianças segurassem o macarrão para o colega andar, já está alcançando pelo menos 50% dos objetivos da BNCC, que é a criança saber cuidar da segurança de si mesma e dos outros. E aqui a gente já tem, então, a professora Camila instalando o slackline. Conta aí para a gente, Camila. Essa é uma realidade das escolas municipais de São José. A gente já tem aí o material, o Slack já está disponível nas escolas, tem até a proteção ali da árvore. E essa aula, como eu disse, foi minha primeira experiência, né? Eu nunca tinha montado no Slack.
tirando a formação que eu tive com o professor Juliano lá, na reunião de professores, eu nunca tinha feito nada com o Slack, né? Só eu andava mesmo, assim, mas montar, passar uma atividade eu nunca tinha feito. Então, primeiro eu fui um pouquinho mais cedo, montei o Slack, pedi ajuda para outros professores, fui ajustando, testei e tudo mais. E aí, depois da atividade, então, do giz e do macarrão, a gente foi para o Slackline numa altura bem baixinha, né? Ainda é a mesma turma, primeiro aninho. Então, eu fiz aí o apoio, né? Fiquei do lado deles, dando a mão para eles andarem. Ensinei o passo a passo, né? O básico de colocar um pé na frente do outro, ir andando devagar para não tirar a visão ali do slackline, né? Da fita, não ficar olhando para outras coisas, se distrair, né? Durante o percurso, eles tinham que ir e voltar, e aí eu fazia com que eles fizessem ali um semi-agachamento, né, para fazer uma desequilibrada neles. Então, mostra ali a segunda foto, né? E eles adoraram, não queriam ir embora de jeito nenhum. Foi um dia muito gostoso. Eu me lembro que os pais entram na escola para buscar os alunos, né, lá na sala. E deu horário, a gente estava lá ainda, eu me perdi no tempo, mas os pais adoraram mesmo assim, porque foram buscar eles lá numa atividade totalmente diferente. Foi muito gostoso. Tanto ver eles fazendo, eu aplicando a atividade, né, vendo que foi possível, não precisei de muita coisa, e tive total apoio também aí dos responsáveis. Muito legal. Então, antes da professora Camila contar um pouquinho para a gente como foi a experiência dela com parkour, que vai ficar para o segundo bloco, lembrando, né, o diferencial da professora Camila é que, embora ela nunca tenha tido isso na sua experiência de lazer, na sua formação de graduação, a partir de uma formação inicial que ela teve contato com a metodologia da microaventura, ela está relatando para a gente a sua primeira aula de cada modalidade. E isso é muito importante, né? Camila, vamos agora, então, ver um pouquinho o que acontece quando uma criança com necessidade especial faz tua aula. Tô filmando. Não? Tá bom. Tá conseguindo filmar lá? Uhum. Vamos virar? Virou? Olha pra fita, olha pra fita. Ah, garoto! Que lindo! Opa! Pega lá pra fita. A Laura não vai conseguir filmar. Peraí. Opa! Aê! Muito bem, Camila. E aí, o que você conta desse momento? Eu sou suspeita para falar desse aluno, sabe? Já dá até um aperto no coração só de ver o vídeo dele. Ele é um menino muito especial mesmo, não só pela questão que ele tem, né, a síndrome de Down, mas ele é um aluno muito inteligente, participativo de tudo. Ele sempre fez tudo na minha aula, sempre topou as coisas. Nesse dia em especial, no começo, ele estava muito quietinho, um pouco desconfiado, não queria, e aí a gente foi conquistando, os amigos ajudaram bastante também, e mais para o final da aula ele topou fazer, ele não quis largar as duas mãos, né, eu tentei deixar só uma mão, ele não quis, foi com as duas mãos mesmo, mas foi sensacional, ele gostou muito, depois desse vídeo a gente continuou, ele quis fazer mais vezes, e assim, mostra que para todo mundo é possível, né? A gente pode adaptar a atividade, a experiência para todo mundo, para todas as pessoas. Esse é o Enzo, né? Então, o Enzo provou mais uma vez que é possível aplicar a atividade de aventura para todo mundo. Beleza, então você vê que a microaventura é uma metodologia que promove a inclusão. E vocês perceberam, na linguagem corporal do aluno, que ele estava muito tenso e trazendo
os membros para o centro. Obviamente que isso é uma atitude quando a criança está com medo, né? O professor deve ter a paciência, por isso, assim, insistir em muita vivência no chão, né? Para que a criança vá adquirindo gradativamente a sua autonomia. E lembrando que no caso das crianças em síndrome de Down, elas têm hipotonia, ou seja, elas têm menos força muscular, o que pode afetar no desempenho dela. Camila, muito legal. Eu quero agora que você faça aí um anúncio para as pessoas entrarem no segundo bloco e assistirem a tua aula sobre parkour. O que você tem aí de especial para o pessoal ficar com curiosidade agora de entrar no segundo bloco? Bom, galera, tenho muitas coisas para mostrar, muitas atividades, coisas possíveis de fazer, independente da sua realidade na qual você vive dentro da sua escola. Venha conferir, vai valer a pena.